Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Tudo ótimo e com você? Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo o áudio aí? Tudo tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos de novo a mais uma aula de história, né, para o Enem da nossa semana 12 e semana 13. Espero que vocês aproveitem os temas dessa semana, que são temas bem interessantes e alguns até dão continuidade aos temas da semana passada, da semana retrasada, na verdade, que a gente se encontrou pela última vez, né? Eu vou colocar aqui a minha tela para a gente poder começar. Para a gente poder Os temas começar. dessa semana, professor, eu gostei. Principalmente quando da Gostou? Revolução de 30. Olha só, são temas mais próximos da nossa realidade, então eles ficam mais mais tranquilo para a gente entender e relacionar com o que está acontecendo atualmente, né? Bem legal mesmo. Minha tela aparece para vocês? Parece sim, professor. Tanto que também algumas coisas eu já sabia, então ter aprofundado isso me deixou feliz. Muito bom. Então vamos ver, vamos treinar hoje, vamos ver se você, né, se esse seu aprofundamento vai ajudá-la a acertar todas as questões que aparecerem nos Enems da vida a respeito desses temas. Vamos começar por esse, o tema da República Café com Leite, República Oligárquica, né? Que a República Oligárquica é aquela fase da história da proclamação da República, lá no início, que vem logo depois do que ficou conhecido como República da Espada, né? Então, a primeira fase da proclamação de 1889, os dois primeiros mandatos de presidentes da República, do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, ficaram conhecidos na história como República da Espada, por conta, né, de atuação do grupo de militares, né, do protagonismo dos militares ali à frente da presidência da República, e aí logo em seguida começa a fase conhecida como República Oligárquica, que aí são os grandes grupos, né, de fazendeiros, aí, a elite econômica do país, que assume o protagonismo na presidência da República, promovendo o que ficou conhecido na história como a República do Café com Leite, né? Aqui temos aqui na charge, ó, um coronel, né? Coronel, entre aspas, os grandes fazendeiros nessa época eram chamados de coronéis, por conta né, de ganhar esse título no período do Império ainda, né? Na fase de Império, eles receberam o título de coronéis. Então, temos aqui um representante do estado de São Paulo, ó, e aqui um representante do estado de Minas. Por isso, ironicamente, a mídia da época colocou o nome nessa fase de República Café com Leite, grandes produtores de café paulista, grandes produtores de leite de Minas Gerais. Na verdade, se tratava de grandes fazendeiros oligárquicas, muito ricos, poderosos, e que conseguiam, usando o voto de cabresto, né, manipulando a eleição, né, eleger para a presidência da República cada mandato o representante de uma dessas oligarquias. Então, eles faziam um acordo que um mandato seria um representante de São Paulo, outro mandato um representante de Minas, e assim por diante, até o período da Revolução de 30, que a gente também vai falar dela daqui a pouco. Tá? Então, essa charge aparece na questão que eu selecionei. Então, a primeira coisa que aparece é essa charge. Né? Aqui os outros estados, ó, Rio Grande do Sul, né? Paraná, então aqui embaixo, pessoas representando os outros estados do Brasil, e lá no topo do poder, só o estado de São Paulo e Minas Gerais. E aí vem a questão, né? Aí vem a questão. Vamos ler a questão. Vamos ver se você acerta. Hein? Olha só. A política do café com leite ficou marcada pela alternância no poder entre paulistas e mineiros durante a Primeira República, conforme representa a charge acima, né, que é a charge que a gente acabou de ver. Apesar disto, essa política, alternativa A, permitia que as oligarquias de outros estados elegessem um presidente a cada década para evitar ressentimentos e revoltas de outras regiões do país. B, era subordinada à aprovação das oligarquias dos outros estados que detinham poderes econômicos maiores que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. C, nem sempre foi harmoniosa e equilibrada. Por exemplo, quando Washington Luiz apoiou outro candidato paulista à presidência, ele desagradou a elite mineira
D. Autorizava presidentes de outras regiões a se candidatar ao cargo. Nas eleições de 1930, por exemplo, o gaúcho Getúlio Vargas elegeu-se por meio de voto popular. E E. Deixava para paulistas e mineiros a escolha do presidente por serem as oligarquias economicamente mais fortes, mas quem realmente a controlava era a oligarquia carioca da capital. E aí, o que você acha que é a alternativa correta? E. A E. Deixava paulistas e mineiros a escolha do presidente por serem as oligarquias economicamente mais fortes. Tudo bem, olha só. Até aqui... não, eu li errado. Exatamente, até aqui está correto. Mas daqui para cá, ó, quem realmente controlava a oligarquia era a oligarquia carioca. Não existia uma oligarquia carioca controlando. Te dou mais uma chance, vai lá. Deixa eu ler aqui, peraí. Conseguiu? B, professor. Qual? B. A B? Então vamos lá. A B está dizendo, era subordinada à aprovação de oligarquias de outros estados que detinham poderes econômicos maiores que as oligarquias de São Paulo e Minas. Vejam bem, as oligarquias mais ricas eram de São Paulo e Minas, então não existia outros estados com poderes econômicos maiores que São Paulo e Minas, né? Olha só, a alternativa correta é a C. Tá? A B tem esse erro principal aqui, ó. Aqui está dizendo, ó, apesar disso, a política, ou seja, essa política de alternância no poder, a B está dizendo, era subordinada à aprovação das oligarquias de outros estados. Não o São Paulo e Minas não submetia nada à aprovação de oligarquias de outros estados, eles eram soberanos. Eles nem conversavam com os outros estados a ponto de causar uma revolta dos outros estados contra São Paulo, que acabou explodindo na Revolução de 30, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a resposta correta nem sempre foi harmoniosa. Então, ó, voltando aqui, ó, a política café com leite ficou marcada pela alternância de poder entre paulistas e mineiros durante a Primeira República, conforme representa a charge. Apesar disso, essa política nem sempre foi harmoniosa e equilibrada. Por exemplo, quando Washington Luiz, lá em 1929, quando ele apoiou um outro candidato paulista, porque os paulistas já estavam no poder, e aí o Washington Luiz vai e apoia um outro paulista, quando no acordo era para ser um mineiro, não era para ser um paulista, né? Quando ele faz isso, ele apoia um outro paulista à presidência, a elite mineira ficou ressentida, e aí começa um movimento de união com outros estados do país, que acaba culminando na Revolução de 30, né? Por isso que a Revolução de 30 explode. É uma revolta, a Revolução de 30 é uma revolta de outros estados que queriam também participar dessa divisão do poder, né? E não aceitavam mais ficar só na mão de São Paulo e Minas. Você conseguiu entender os erros? Consegui sim, professor. Tanto que eu fui explicar o conteúdo para minha irmã, para ver se ela havia entendido ele, porque eu faço isso com matéria de humanas. E eu confundi e falei 2 estados para ela. Não, sim. 2 estados não. Falei mais estados para ela, mas isso foi depois. Sim, depois na Revolução de 30, aí sim os estados se unem, né, contra São Paulo, né? São Paulo fica sozinho, por isso que eles perdem força, né? Mas tudo bem, ó, você viu que é só uma questão de detalhe na atenção das respostas, né? Então, se você prestar bem atenção, você consegue achar os erros nas alternativas erradas, aí fica mais fácil achar a alternativa correta. Vamos para o nosso outro tema. Espera aí, deixa eu abrir aqui, pronto. Essa também é uma imagem que está na pergunta que eu selecionei. O tema é referente à Revolução Industrial, né? Também está na pergunta essa imagem produzida, ó, trabalhadores em minas de ferro na Grã-Bretanha, no ano de 1840, gravura de George Childe. Veja bem, sempre que aparecer imagem na área de humanas, eu sempre falo isso para vocês. A área de humanas, eles colocam uma imagem ou um texto. No caso dessa questão, colocaram os dois, se eu não me engano. Tem algumas questões que tem uma imagem e um pequeno texto. Eles colocam a imagem de propósito, tá? Eles colocam a imagem porque a imagem vai ajudar a ter alguma referência
para entender o enunciado e também para identificar as respostas, a resposta correta e notar por que as erradas estão erradas. Então, esse texto representa o processo do auge da Revolução Industrial, no século XIX, onde a natureza já estava sendo afetada pela poluição, né? E aqui os trabalhadores trabalhando duro numa mina de carvão, né? O carvão foi a matéria-prima mais importante dessa fase da Revolução Industrial por conta da produção de energia, né? Aí vem a questão, um textinho. Então, tem essa imagem no começo da pergunta e tem esse textinho aí, ó. A Revolução Industrial substituiu o servo e o homem pelo operador, né? O trabalho industrial impõe uma regularidade, uma rotina e uma monotonia. Então, presta muita atenção nisso, que isso vai ter a ver com o enunciado. Ó, o trabalho industrial, ele impõe uma regularidade, né? Uma rotina e uma monotonia totalmente diferente dos ritmos pré-industriais de trabalho, que dependem da variação das estações e do tempo. Então, está fazendo uma comparação. Antes da industrialização, o trabalho era de um jeito, pós-industrialização, o trabalho passou a ser de outro jeito, tá? Então, ele está dizendo, variação das estações do tempo, da multiplicidade de tarefas e ocupações não afetadas pela divisão racional do trabalho, pelos caprichos de outros seres humanos ou animais, e até mesmo pelo desejo de se divertir em vez de trabalhar, tá? Aí vem aqui, ó, um texto do Eric Hobsbawm, historiador britânico, muito legal, muito importante aí para a história. Aí vem o enunciado, ó. Com base na análise da gravura e da leitura do texto, tá vendo? Nesse caso, eles colocaram uma imagem e um texto, né? Às vezes acontece isso na área de humanas. Então, com base na análise da gravura e na leitura do texto, é correto afirmar que a Revolução Industrial, determinou novas formas de ocupação do solo e submeteu o homem ao tempo da natureza. B, preservou a paisagem e o modo de vida do meio rural. O fornecedor de matéria-prima para as fábricas, preservou a paisagem, ó. As dicas, ó. Submeteu o homem ao tempo da natureza. A B, preservou a paisagem. A C, alterou significativamente a paisagem natural e reduziu o operariado ao ritmo impessoal das máquinas. A D, degradou o meio ambiente, mas significou o fim dos trabalhos monótonos regidos pelos ciclos da natureza. E aí, contribuiu para a preservação das jazidas de minerais e valorizou o homem por meio da divisão racional do trabalho. E aí, qual que vocês imaginam que é a resposta correta? Pro, eu já ia excluir todas as questões que falam sobre preservação, sobre Isso. o trabalho, como eu posso dizer, que não tenha, me perdi aqui nas palavras, mas enfim, qualquer coisa que é relacionada à preservação da natureza, eu já estaria excluindo, e ficaria com a C, que alterou significativamente a paisagem natural, principalmente por conta das chaminés, e também também acho que isso fala um pouquinho em geografia, que alterou, as pessoas elas começaram a só dar mais importância depois da Revolução Industrial para o meio ambiente. Desculpa, eu fiquei mudo, nem percebi, agora que eu percebi. Eu tinha ficado mudo, eu estava procurando o microfone aqui. É isso mesmo, você raciocinou perfeitamente bem, é isso mesmo. Se a gente for excluir, né, todas as questões, excluir o que a gente tem certeza que está errado, fica mais fácil para acertar. Então, ó, você acertou, você fez o raciocínio perfeito, né? Então, a A já dá para excluir por quê? Ó? A A está dizendo que determinou novas formas de ocupação do solo e submeteu o homem ao tempo da natureza. Não era mais o tempo da natureza, né? Agora era tudo disciplinado dentro de um tempo, a hora de entrar, a hora do lanche, a hora do almoço, a hora de sair. Pelo contrário, a Revolução Industrial disciplinou o tempo do trabalho, né? Aí o B, ó, preservou a paisagem e o medo de vida no meio rural, o fornecedor de matéria-prima para as fábricas. Não preservou paisagem nenhuma, pelo contrário, a gravura
mostra bem, né? Por isso que eu falo, se você prestar bem atenção na imagem e no texto, ó, já a imagem deixa claro que não preservou paisagem nenhuma. Aí a D está dizendo, ó, degradou o meio ambiente, mas significou o fim dos trabalhos monótonos. Não, o texto está dizendo aqui, ó, né? Não, o texto está dizendo o contrário, tá? Então, pelo contrário, a industrialização deixou o trabalho monótono, né? E o ritmo impessoal da máquina. E aí está dizendo que contribuiu para a preservação das jazidas de minerais. Pelo contrário, eles começaram a abrir minas de carvão por todos os territórios, por todos os países da Europa, em busca dessa matéria-prima para poder colocar na fábrica e para poder conseguir trabalhar. Então, você raciocinou perfeitamente, esse raciocínio é ótimo. Dica para todo mundo, pessoal. Esse raciocínio é muito bom. Se você tem um texto e uma imagem que te dá dicas para encontrar quais são as respostas erradas, já elimina, porque você eliminando as erradas, a sua chance de encontrar a certa fica muito maior. E, às vezes, na leitura da certa, você, pô, essa é a certa. Então, você fez um raciocínio muito bom, que serve bastante para a área de humanas mesmo, esse tipo de raciocínio. Vamos ver aqui, ó, era Vargas, Revolução de 30, ó, chegamos na Revolução de 30. A Revolução de 30 é continuação lá da República Oligárquica, né? A República do Café com Leite durou muitos anos, até que em 1929, o Washington Luiz não indicou o presidente mineiro, né? Ele não indicou o candidato mineiro para concorrer à presidência, ele indicou outro paulista, e esse paulista venceu as eleições e deu uma confusão, que não deixaram ele assumir. Aí os outros estados se uniram, Minas Gerais se sentiu traído, se uniu aos outros estados e promoveram o que ficou conhecido na história como a Revolução de 1930. Né? O Vargas sobe ao poder a partir de um golpe militar. Eles vão até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, tomam o poder e o Vargas assume o poder e inicia o que ficou conhecido na história como a Era Vargas, que vai de 30 a 45, que a gente vai ver nas próximas semanas, né, este tema. Aí vamos à questão. A questão tem dois textos. Este primeiro texto está dizendo, é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite essa frase do Aristides Lobo, né, não cite a afirmação do Aristides Lobo no Diário Popular de São Paulo, que o povo assistiu bestializado. Na semana retrasada, eu falei dessa frase para vocês, né? O povo assistiu bestializado significa que o povo não participou de nada, né? Que a proclamação da República foi um ato da elite, organizado por uma elite, né, que era composta pelos militares e os grandes fazendeiros, tá? Então, o povo ficou excluído disso. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30. Então, está dizendo, ó, essa versão que o povo não participou está sendo relida, tá, pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isso porque o brasileiro, teria nascido em 1930. Então, eles estão dizendo, ó, realmente lá o povo ficou excluído, o povo não participou, houve uma exclusão social, mas agora, em 1930, isso não acontece, né? Agora o Brasil é brasileiro mesmo, ou seja, o povo está participando de 1930, eles estão querendo dizer isso, tá? Aí vem o enunciado, ó. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um dos seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30, ó, presta bem atenção que essa é a parte mais importante do enunciado. Ó. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889. Então, eles tentaram mostrar que a proclamação da República não teve participação popular realmente, foi uma exclusão social, então isso é negativo. Mas aqui em 30 não. Em 30 eles estão falando que não, que isso vai mudar, tá? Então, os defensores da Revolução de 1930 procuraram reconstruir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de, tá? Ó, tá pedindo, então ele está dizendo, ó, esses caras estão tentando, né, defender, né, a Revolução de 30, mostrando que em 1889, na proclamação da República, teve um fato negativo. Por que eles estão fazendo isso? Para valorizar as propostas políticas
democráticas e liberais vitoriosas, né? Ou eles estão fazendo isso para resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, ou eles estão fazendo isso para criticar a política educacional adotada durante a República Velha, ou eles estão fazendo isso para legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder, ou eles estão fazendo isso para destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Já dá para ir eliminando algumas coisas aí, né? Eu mesma já excluí, por exemplo, a B, porque a monarquia já tinha acabado, a gente já está numa república. Perfeito, então a B já pode excluir. A A também, porque não foi todo mundo que participou. Uhum. Eu acho que isso também vale para E. Exatamente, isso mesmo. Aí, ó, como ficou mais fácil acertar agora, tá vendo? Você tem duas opções só agora. Você tem 50% de acertar. Você começa com 25%, agora você já tem 50%. E aí? Qual que você acha que é a resposta correta? A D, professor. Vamos ver? Aí, muito bem, isso mesmo. Né? A C não está correta porque em nenhum momento está falando sobre política educacional, né? Nenhuma parte do texto, em nenhum momento, fez referência a essa questão de política educacional, então ela está totalmente fora de contexto aí, né? Ela está fora do contexto. Mas correta, você viu como eliminando facilita bastante, né? Quando a gente elimina as respostas erradas, a gente tem uma chance maior de acertar. A outra questão... Oi. Antes, uma pergunta assim. Por mais que no Enem não esteja mais caindo as questões de Era Vargas, porque a que eu fiz desse ano não tinha quase nada referente a isso. É muito bom a gente continuar sempre estudando sobre ela, né? Sim, porque em alguns não cai, mas em outros vem. Eles vão revezando, entendeu? Por exemplo, no último Enem, acho que não caiu realmente nada de Era Vargas, mas nos anteriores caíram bastante temas relacionados à Era Vargas. Então, é bom manter, né, focado no estudo da Era Vargas. É interessante você não perder isso, tá? Aí vem Revolução Francesa. Revolução Francesa, essa questão é referente ao período já napoleônico, né? A Revolução Francesa passa por algumas fases, e aí vem o senhor Napoleão Bonaparte, assume o poder, né? E transforma a França de novo no império, e aí ele começa a conquistar vários territórios pela Europa. E aqui tem uma charge representando, né? Uma representação do planeta, do globo, né? Aqui é a Europa, tá vendo? E uma divisão do Napoleão com o primeiro-ministro inglês. Só para lembrar, quando a gente estuda a Revolução Francesa, a gente percebe que a França e a Inglaterra não se bicavam nessa época, tá? Eles eram inimigos mortais, eles não tinham nenhum acordo diplomático, tá? Eles não tinham relações diplomáticas, pelo contrário, o Napoleão queria de qualquer jeito invadir a Inglaterra e dominar a Inglaterra, só que ele não conseguia, porque ele não conseguia passar pela marinha inglesa, né? O Napoleão tinha uma boa estratégia de guerra terrestre, mas pelo mar ele apanhava toda vez, as tropas napoleônicas apanhavam da marinha inglesa e não conseguiam entrar no território inglês, tá? Aí tem aqui a legenda, o pudim de ameixa em perigo, charge de James Guillory, publicada em um periódico inglês em 1805. Sempre é legal ler a legenda, né? Ela sempre ajuda. A imagem também está na questão, tá? A questão começa com esta imagem, tá? Então, sempre é bom observar bem, é uma ironia, né? Eles estão dividindo o mundo entre eles, né? Ironicamente, aí, porque o Napoleão montou o império, então ele saiu conquistando vários países da Europa, a Inglaterra achou isso um absurdo, que a Inglaterra também tinha essa veia imperialista, querendo conquistar territórios, e aí rolou, né, um conflito entre essas duas nações. Aí vem a pergunta. Na charge estão representados o imperador francês, Bonaparte, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, William Pitt, sentados à mesa, dividindo um prato que remete ao globo terrestre. Vocês viram que legal essa imagem, esse enunciado? Está dando uma explicação rápida da charge, né? Então, estava falando que estavam representados o imperador francês Napoleão e o primeiro-ministro William Pitt sentado à mesa, dividindo
um prato que remete ao globo terrestre. Aí está perguntando, essa imagem revela a cordialidade entre as duas potências diante do desafio de manter a política imperialista no território europeu, né? Ou B, os interesses na parceria entre as duas potências econômicas em razão da arrancada do desenvolvimento industrial, ou C, as ambições da política expansionista francesa ao assinar um acordo com a Inglaterra em relação ao mercado exterior, ou a D, o conformismo inglês ao aceitar dominar apenas uma pequena parte do território mundial em razão da disputa com a França, ou a E, a política imperialista francesa, na figura de Napoleão, visando a conquista e influência das nações do território europeu. Se você fizer a lógica da eliminação, dá para acertar tranquilamente essa questão. E aí, o que você acha? Eu já iria excluindo a B, porque já que eles dois são rivais mesmo, então... Exatamente. Então, ó, aqui está dizendo que eles, né, fizeram uma parceria, e não tem parceria. Ah, dá para excluir também, né? Ó, a cordialidade entre as duas potências. Não tinha cordialidade entre eles, não existia, né? Diante do desafio de manter uma política imperialista no território, não existia essa cordialidade. E aí, qual que você acha que é a correta? Também dá para excluir a D, professor. Porque os ingleses não iriam se conformar com a França expandindo. Perfeito, dá para excluir a D. Ó, ficou mais fácil de acertar. Exatamente, os ingleses não iam concordar de jeito nenhum com isso. E aí? Agora ficou mais fácil. As ambições da política expansionista francesa ao assinar um acordo com a Inglaterra em relação ao mercado exterior, ou a política imperialista francesa na figura... Ó, pensa bem, ó, a imagem, foca na imagem, vou voltar lá na imagem. Ó, vou voltar na imagem, foca na imagem. Meu Deus, dei a resposta, caramba, apertei sem querer. Foca na imagem aqui, ó, eu fui sem querer. Aqui, a imagem. Olha o que a imagem está mostrando, né? Está mostrando uma assinatura de acordo aí? Não, né? Então, não dá para eliminar C também, ó. As ambições da política expansionista francesa ao assinar um acordo com a Inglaterra. Não tem assinatura de acordo com a Inglaterra. Não existe isso, né? Eles estão em conflito, eles não estão fazendo acordo nem assinando acordo nenhum. Então, a única que resta é a E, tá? Política imperialista francesa na figura... Porque o que está pedindo no enunciado? Está pedindo o que revela a imagem que está na charge, né? Então, a imagem que está na charge nos revela uma política imperialista da França na figura do Napoleão, com o objetivo de conquistar e influenciar nações do território europeu. Beleza? Sim, professor. Alguma dúvida por enquanto? Não, tudo certo por enquanto. Então, por enquanto, essas semanas foram esses os temas. Semana que vem a gente volta e vamos dar continuidade. A gente vai voltar de novo nos temas lá de Brasil, de Vargas, aqui da Revolução Francesa, e vamos dar sequência na semana 14 e 15 dessa vez lá do nosso site, tá bom? Bons estudos para você, tudo de bom durante a semana. Se cuidem. Até a próxima.